Olá, queridos! Mais uma vez a gente juntos, olhando a palavra de Deus. Provérbios capítulo 3. A gente já terminou os primeiros 4 versículos, então, obviamente, os próximos 2 seriam 5 e 6, ou talvez um só, 5 ou 6, mas vou pular esses 2 porque eu já fiz estudo, um ou mais estudos sobre isso durante esse tempo de corona, e você pode ir no Face ou no YouTube achar e ouvir. Se não me engano, até fiz num domingo, de um estudo de meia hora, sobre a confiança em Deus e a importância disso. Então, eu vou pular de propósito para os versículos 7 e 8, para a gente continuar o nosso estudo, tá bom? Então, aqui estão esses versículos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vamos orar. Obrigado, Pai, por se encontrar com a gente nessa manhã linda. Obrigado por sua presença, seu poder, seu controle, sua soberania, seu perdão, seu carinho, sua paciência, sua palavra. Que ela fale a nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não tem nada sigiloso, difícil de compreender aqui, né? E isso é que nem, pelo menos 90% da palavra de Deus. Eu quero já aproveitar para te desafiar um pouquinho. Não caia na cilada do inimigo achando que você vai conseguir desvendar os mistérios que cristão nenhum jamais conseguiu em toda a história da humanidade, tá? Você não é lá essas coisas, tá bom? Em vez de desperdiçar o pouco e valioso tempo que você tem tentando desvendar mistérios que não são da sua conta desvendar e não vão afetar em nada seu viver como Jesus, seu evangelizar os não salvos, invista seu tempo aprendendo e pondo em prática o 90% que é óbvio na palavra de Deus, né? O versículo 7 é um desses, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que significa realmente isso? Significa não seja sábio aos seus próprios olhos. Tá bom? Não é complicado. Pare de se achar, pare de se enganar, achando que você talvez vai fazer uma descoberta revolucionária de um atalho para ser mais como Cristo, tem que fazer as coisas que todo mundo faz, né? De todo dia se empenhar para matar a sua velha natureza e ser praticante da palavra e se tornar mais santo, evangelizar os não salvos, seja conveniente ou não, e ser generoso e ser humilde, etc. Não tem atalho. Você não vai achar. Não ache que você é mais esperto e mais sábio do que os outros, do que a própria palavra de Deus, tá bom? Então, não é complicado. Você não é grande coisa, eu não sou grande coisa, né? A gente é apenas, eu e você, pecadores. E a gente merece justamente passarmos toda a eternidade futura no lago de fogo, separados de Deus. Mas Ele, em sua grande misericórdia, derramou a graça sobre nós na forma de Jesus Cristo para nos resgatar, para nos salvar, né? Então, o foco e o empenho de todos nós deve ser em obedecermos. A segunda frase do versículo 7, em vez de sermos sábios aos nossos próprios olhos, não. Tema o Senhor e evite o mal. Não é complicado. O que é mal? Qualquer coisa que não é 100% bom, né? Não é o oposto do bem. É qualquer coisa que não é 100% bom. Porque isso é Deus, né? Não é uma mistura, né? Então, obedecer 100%. Isso é bom, né? Então, tema o Senhor e evite o mal.
O próprio Deus nos revela o maior desejo do seu coração em Deuteronômio 5:29. E vocês que são da igreja há um pouco de tempo sabem muito bem disso que eu já mencionei várias vezes. Se você nunca prestou atenção antes ou lembrou, então preste agora. Porque é assim que diz esse versículo. Deus está falando. E ele fala, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vocês ouviram isso? Deus falando, quem dera, como eu almejo que eles simplesmente me temam e obedeçam tudo que eu mando. Aí vai ser bom para eles e para os seus filhos. É isso que Deus quer. Ele revela o seu coração. Né? O que ele mais deseja, que a gente o tema e obedeça os seus mandamentos. Você sabe que todos os reis de Israel tinham que escrever a sua própria cópia da lei de Deus? Escute só esse trecho em Deuteronômio 17, de 15 a 20. Tenha o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Este deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar para Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. O rei também não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. E quando subir ao trono do seu reino, escreverá, a NVI diz mandará fazer, mas o hebraico diz escreverá, um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. E aí ele fala por quê? Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Então o que a gente viu em Deuteronômio 5:29, onde Deus fala, se eles simplesmente me temessem e obedecessem aos meus mandamentos, fazia parte daquilo que o rei tinha que escrever a próprio punho e ler sempre. Onde ele era lembrado mais uma vez, tema a Deus e obedeça a todos os seus mandamentos. Né? Isso, versículo 20 diz, fará que ele... isso é Deuteronômio 17, de 15 a 20, não sei se eu falei a referência. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita ou para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Agora para pensar só um pouquinho. Só no Salomão, que escreveu o livro que a gente está estudando, né? Esse capítulo, Provérbios. O próprio rei Salomão teve que fazer isso. Não era para acumular cavalos, não era para acumular esposas ou mulheres, não era para acumular riqueza, era para escrever essa cópia, com certeza ele fez isso. Mas mesmo fazendo isso, não adiantou. Dá para perceber como é fácil a gente desobedecer e se desviar, né? O homem mais sábio do mundo fez isso. Né? Pior ainda é que a gente sabe que ele fez um monte de outras besteiras, algumas delas mencionadas no livro de Eclesiastes, tudo em nome de compreender o sentido da vida, né? Em vez de simplesmente prestar atenção no que ele mesmo tinha copiado, que Deus tinha falado. Sabe que ele conclui? Pode ver, os últimos 2 versículos do livro de Eclesiastes, que é sobre o sentido da vida, né? Onde está buscando. Olha o que ele diz. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. E como eu já falei, né? Já pensou todo mundo? Salomão vai falar. Vamos ouvir o homem mais sábio do mundo. Vai nos dar a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos.
Porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. A conclusão de tudo: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Poderia ter outra conclusão? Né? O próprio Deus tinha falado isso. Tinha ordenado aos reis copiarem a lei e lerem todo dia para fazerem isso. Em Provérbios 3:7, ele fala: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Temer e obedecer é o seu dever, é o meu dever. É quase certo que o Salomão não estava com o corpo saudável e nem com vigor nos ossos, né? Que é o resultado, né? Versículo 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Agora, claro, como a gente já viu, isso é um provérbio, não é uma promessa, né? E é importante também entender que essa era uma expressão para uma vida com paz interior, que pode ser nosso, né? Não é só saúde física. A gente sabe muito bem que a falta de paz, a ansiedade, o estresse, a angústia, a preocupação tiram a saúde até do próprio corpo. E isso vem por não temer a Deus como deveríamos, entendendo que Ele está em controle de tudo. Então, para que a gente se estressar e ficar frenético sobre aquilo que a gente não pode controlar mesmo, né? E controlar o que podemos, obedecer, né? Então, Ele está conosco, Ele está nos capacitando, Ele está assentado sobre todo o universo. E é importante entender que Ele oferece paz para nós quando a gente confia nele. Quando nós focalizamos nossa mente nele, pensamos nele. É Isaías 26:3. Eu já fiz um estudo sobre esse versículo também, né? Ele tem prazer em nós e se agrada de nós quando estamos o adorando. E isso não é cantando, obedecendo. É um ato de adoração. A gente temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. E além disso, nós temos paz. E isso resulta até em nós nos sentirmos melhor fisicamente, né? Temendo e obedecendo. Então, hora da pausa, né? Como está a sua obediência esses dias? E o seu temor para com Ele, né? Nosso pecado, a gente acha pequenininho só quando a gente acha Deus pequenininho. E isso vem de uma perspectiva errada sobre Ele. Se Deus é grande, todo pecado meu é grande e o ofende e tem que ser resolvido conforme Ele ordena, né? Isso é temer e obedecer. Deus não é o cara lá em cima ou o Criador distante. Estava numa reunião virtual com o irmão hoje de manhã e tem uma frase lá de um rabino, num livro que a gente está estudando, que fala: Deus não é bonzinho, nem um tiozinho. Ele é um terremoto. Temos que ter a perspectiva correta sobre Deus, né? E mesmo assim Ele nos ama e torce por nós, e é por nós, né? Então, se Ele é seu Pai, Ele te conhece intimamente, te desenhou para o seu louvor e quer que você seja igual a Jesus, que é a melhor versão possível de você. Então, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, né? Evite o mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos e assim sua vida será bem melhor. Obrigado, Pai, porque não é complicado. É desafiador. Mas temos tudo o que precisamos, que a gente nunca desista de se empenhar para te honrar ao buscarmos andar como Jesus andou. Esse é o meu pedido para mim e para cada pessoa que assiste. Obrigado por ser tão misericordioso
e gentil e claro conosco. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até mais tarde.